Diz assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Até o 11, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Pois então, é um texto extremamente positivo, que fala sobre um pai amoroso que ouve o pedido dos filhos, que ouve a oração dos filhos e sempre atende dando coisas boas. Não é isso que o texto diz? Sempre atende dando coisas boas. O problema é que isso realmente é dessa forma? Deus sempre atende às nossas orações? Deus sempre ouve as nossas orações e responde de maneira positiva segundo os nossos desejos ou nossas petições? Eu já vi em hospitais pessoas que foram lá orar pelo enfermo e o enfermo morreu e se frustraram porque era uma oração justa, era um pedido por alguém que estava padecendo. E o texto fala que Deus ouve a oração e responde, e não respondeu. Então, ou o texto não está certo, ou Deus não é bem assim. É o tipo de pergunta que nasce na leitura desse texto. Mas é muito importante a gente contextualizar o texto que nós lemos em todo o cenário do Sermão do Monte, para que esse texto faça sentido, porque ele, óbvio, se retirado do contexto, pode virar uma afirmação extremamente complicada, que vai dar, quem sabe, origem a um tipo de posicionamento teológico que diz que você realmente tem que exigir de Deus, porque Ele vai sempre responder suas orações da maneira que você acha que Ele deve responder. Nós vimos, por exemplo, nos últimos estudos do Sermão do Monte, que Jesus vai falar sobre a ansiedade, não é isso? Não sedes ansiosos quanto ao que vocês irão comer, quanto ao que vocês irão vestir, porque o Pai cuida, não é? Assim como Ele cuida das aves, assim como Ele cuida das flores, Ele cuida muito mais de vocês, não é isso? Jesus também ensinou, nessa nossa trajetória de estudo do Sermão do Monte do livro de Mateus, o Pai Nosso, que fala também sobre petições, mas que coloca antes das nossas necessidades pessoais o reino de Deus, não é isso? E que depois fala das nossas necessidades, mas para o dia, não é assim que Jesus ensina? O pão nosso de cada dia. Então, essa porção, essa perícope que nós lemos, está inserida ainda dentro dessa ideia ensinada de Jesus, de uma oração adequada, de uma oração segundo o coração de Deus. Então perceba que no contexto, Jesus começa falando da oração persistente de maneira bem interessante. No versículo 7 ele usa 3 expressões. Ele diz pedi, não é a primeira, depois ele fala buscai, e depois ele fala batei. Não é assim que está na sua Bíblia? Está com a Bíblia aberta aí? Você pode acompanhar. Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Interessante que Lucas também narra esse ensino de Jesus sobre oração, mas em Lucas capítulo 11 está um pouquinho diferente. Ele fala sobre pedir, buscar e bater, e ele conta uma história de um vizinho que precisa de pão, porque recebeu visita. Vocês lembram da passagem? E o vizinho vai até o outro vizinho, ou melhor, vai até o vizinho dele para pedir. Só que já é tarde da noite, e esse vizinho fala: eu não vou te atender agora, isso não é hora de ficar perturbando ninguém. É assim que está a história em Lucas. Mas aquele vizinho é insistente, e vai mais 2 vezes insistindo: mas eu preciso, e tem uma hora, vai dizer Lucas, de tanto que ele insistiu, o vizinho atendeu. Não é assim a história em Lucas 11? Pois é,
aqui tem a mesma ideia, porque há uma progressão aqui para aquele que está necessitado. Primeiro ele pede, e você percebe, né? E vai observar que aquele que ora, o orador, né? Ele está se tornando mais necessitado e seu pedido se torna mais intenso. Primeiro ele pede, como nós, o Senhor, né? O Arthur orou aqui, fulano, ciclano, está doente. Segundo momento, o que ele faz? Ele busca, que é diferente de pedir, né? Uma coisa é você pedir um livro emprestado, não quer dizer que o livro vai ser emprestado. Segundo momento, você busca, e aí já é algo mais insistente. No terceiro momento, ele bate, a ideia de uma porta mesmo, que ele vai falar da porta que se abre, né? E aí já é o cenário de uma pessoa que pediu, que buscou e não obteve resposta, e ela vai para a porta e começa a bater, não é isso? Ali, de maneira a incomodar, como o Lucas falou, até o vizinho. E o que isso significa para nós? Ele vai dizer, lendo de novo: pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. O 8, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, acha, todo o que bate, a porta será aberta. Poxa, entendi, pastor. Então, se eu orar, pedindo algo e Deus não responder, eu começo a buscar. E se Deus ainda assim não responder, eu começo a insistir que Ele vai responder. É isso que Ele está dizendo? É. Só que você percebe que no ensino de Jesus, Deus não responde no primeiro momento. Ele não responde, pelo menos aqui. Há aquele que pede, e provavelmente aqui o contexto é de comida, né? Porque foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, foi isso que Ele ensinou na questão da ansiedade. É isso que Lucas fala sobre pedir pão ao vizinho, o texto também vai falar disso, né? Então, ele pede e não é atendido, ele busca e não é atendido, e no terceiro momento ele bate na porta, então a porta se abre. O texto no primeiro momento não está dizendo que a oração vai ser respondida segundo a necessidade daquele que ora. O texto está dizendo que é necessário insistir, não desistir, é necessário continuar em uma busca por uma resposta de Deus, até que Ele responda. Isso muda um pouco a coisa, porque pode ser, e acredito que esse é o sentido do texto, que a demora de Deus, ela seja pedagógica. A demora de Deus, ela é justamente para nos ensinar a depender dEle. Ele pode não responder no primeiro momento, e não é aí que nós vamos desistir. Desistir de quê? De ter as nossas petições, de ter os nossos anseios, de ter as nossas necessidades ouvidas por Deus. No primeiro momento a gente pede, no segundo momento, eu posso aqui, quem sabe, ilustrar a minha crise renal, né? Eu pedi, pô Deus, essa hora, né? Por favor, essa é hora de ter um cálculo e uma dor dessa, eu vou ter que incomodar os outros. No segundo momento a dor já estava um pouco pior, tá? E aí eu já não estava pedindo, pô Deus, eu estava falando, Senhor, por favor, né? O que eu fiz de errado, mano? Já era outra história. No terceiro, quando eu estava dirigindo, eu já estava desesperado. Pô Deus, me ajuda com isso aqui, não está dando demais. Porque vai haver uma intensidade. E eu penso que Deus, Ele trabalha dessa forma, não respondendo todas as nossas petições do jeito que nós achamos que Ele deve responder, porque Ele está nos ensinando a depender dEle todo o tempo. E quem sabe, se a oração fosse ouvida e atendida no momento exato que a gente orasse, nós não seríamos dependentes de Deus. Deus se tornaria uma espécie de gênio da lâmpada para a gente, que a gente dá uma esfregadinha e as coisas acontecem. E aí não tem uma valorização de uma resposta que Deus realmente responde no momento exato, da maneira exata, segundo o que nós precisamos que Ele responda. Isso é diferente. Nem sempre vai ser positivo, nem sempre vai ser aquilo que a gente quer. Mas uma coisa o texto diz: Deus sempre ouve as nossas orações. Deus sempre ouve as nossas orações. E o que Ele deseja de nós é que nós venhamos a insistir em nossas orações, insistir em nossas petições,
porque assim nós estamos dizendo para Deus que nós dependemos dele, nós não estamos tentando resolver a nossa maneira, nós estamos buscando, nós estamos pedindo, nós estamos batendo, nós estamos desejosos realmente, necessitados realmente que Deus intervenha. Entende isso? Então dizer que Deus vai responder por causa desse texto todas as nossas orações da maneira que a gente pede e exige que Ele responda, porque afinal de contas você é cabeça e não é cauda, você é filho do rei, tem direito, então Deus está comprometido a ter que responder todas as suas necessidades, todos os seus desejos, segundo aquilo que você acha que é o melhor. Não é bem o que o texto está dizendo. Quem aqui já fez um pedido a Deus em oração e Deus não respondeu? Eu acho que tem mais gente que Deus não respondeu do que gente que Deus respondeu. Sabe por quê? Porque Ele não respondeu do jeito que você queria que Ele respondesse. Por isso que a gente não identifica as mãos de Deus. Mas Deus sempre responde. Quem aqui já buscou em oração, que é diferente de pedir, uma intervenção de Deus? Levanta a mão aí, gente. Está com medo? Não tomou banho não? Está com medo de levantar o braço e incomodar alguém? Pode ficar tranquilo. O pessoal aqui é crente, né? E não vai levantar. Já buscou mesmo? Se não foi um pedido, foi uma busca, foi uma coisa que você dedicou tempo, botou o joelho no chão e Deus não respondeu do jeito que você queria. Levanta a mão aí, quero ver sua mão aí. Quem aqui já bateu? Você orou, Deus não respondeu, você buscou, Deus não respondeu, e você começou a bater. Deus, por favor, não estou aguentando, mas quem é assim? Levanta a mão aqui. E Deus não respondeu da maneira que você queria. Eu vou contar uma história para vocês aqui, triste. Há muitos anos atrás, um menino ficou doente na nossa igreja, era um coleguinha do Luca, na época tinha 5 aninhos, né? E foi para o hospital. Eu orei todos os dias, era uma criancinha. E adoeceu, e eu orei, e eu busquei, e eu bati, e ele morreu. E eu demorei para aceitar aquilo. Demorei, porque na minha cabeça eu confiei que Deus iria intervir e Deus não fez. Eu me senti traído. Sendo bem honesto com vocês, eu me senti traído, porque eu pensava assim: pô, Deus, como é que eu vou pregar agora? Como é que eu vou pregar que preciso confiar em você, que as pessoas precisam confiar em você, se a gente ora e a criança morreu e o Senhor não atendeu? Entende isso? Esse é o problema de mentes finitas, de mentes limitadas, que não têm condições de fazer uma análise do que é melhor. Estou dizendo que Deus tirou a vida da criança, não foi. Mas a maneira de Deus trabalhar é outra, porque Deus não responde todas as petições segundo as nossas necessidades, porque Ele responde segundo o que é bom para nós, e nem sempre o que a gente acha que é bom vai ser bom. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, isso é frustrante, tá? Mas você nem sempre vai entender por que Deus respondeu daquela forma. Consegue dormir com isso? Nem sempre você vai entender por que Deus fez assim, e simplesmente você não vai saber, e Deus não tem obrigação nenhuma de te responder sobre isso, porque pode ser que um não agora, e um não que eu não entendo, vai refletir de alguma maneira em vidas que se convertem no futuro, na glorificação do próprio Deus, no crescimento espiritual de outras pessoas, no amadurecimento espiritual de outras pessoas. Tem muita coisa envolvida, do que Deus responder a um desejo meu, ainda que ele seja justo, segundo o que eu acho ser o melhor, porque eu não sei, e eu te dou exemplos bíblicos disso. Paulo não orou para que Deus tirasse o espinho da carne dele? Não orou, gente? Não era um problema? Era uma limitação. A gente não sabe que tipo de coisa, se era uma doença, o que era. Era uma limitação. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Paulo depois foi entender que aquele problema que ele tinha era para que ele não se orgulhasse. 1
primeiro movimento é: Deus, tira isso de mim, eu não estou aguentando mais, né? É algo que está me causando dano. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Nem sempre você vai entender o porquê, mas Deus está fazendo o que é melhor, o que Ele quer da gente. Que a gente não desista, que a gente continue buscando, que a gente seja dependente dEle, mas que confie que a resposta de Deus, independente de qual ela seja, vai ser a melhor para nós. O contrário disso são os filhinhos mimados, que acham que sabem de tudo, que acham que, segundo a necessidade, a sua compreensão da realidade é melhor do que Deus, como eu no passado. E aí vai ficar exigindo de Deus, não vai ser respondido, e termina frustrado, termina achando que Deus não ama, que Deus não cuida, que Deus não é nada disso, porque a gente está entendendo as coisas erradas. Por isso então, frise aí, pedi, buscai e batei, e a porta será aberta. Aí vem a segunda parte, né? Versículo 9, que fala da bondade de Deus. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Lucas, a história é semelhante, só que lá é um ovo. Quem pedindo um ovo ganharia um escorpião, né? Você percebe que a ideia aqui é de um Deus que não é mau, Ele sempre quer o melhor, como um bom pai cuida do seu filho. Jesus ainda fala: vocês, apesar de serem maus, né? E a ideia de ser mau é ser falho, imperfeito, né? Dão boas coisas aos filhos de vocês, quem dirá Deus que está no céu? Ele vai dizer, por exemplo, que qual filho que pede o pai um pão, né, ganha uma pedra. E a ideia aqui é que são semelhantes até, porque o pão era redondinho, né? Era aquele pão sem fermento, e outras vezes com fermento. Vale até falar um pouquinho dessa coisa do fermento, que é bem interessante, né? Você sabe como é que eles faziam o pão? Eles fermentavam a massa, e aí aquela massa fermentada era para a produção do pão, e sempre se deixava um pedaço para fermentar a próxima massa. Um pedaço ficava, e aquele pedaço era misturado na massa nova, que não tinha fermento, senão ia ter que comprar fermento todo dia. E essa massa dava a outra massa, e aí se fazia pão, se guardava um pedaço. Isso era o ano inteiro. Em um determinado momento Jesus vai falar: jogai o fermento fora, porque, né, você tinha ali um período que era necessário se desfazer de todo o fermento. Tinha uma implicação sobre a hipocrisia, mas era também sobre uma questão higiênica, que aquele fermento poderia estragar toda a massa, porque ele já estava há muito tempo sendo misturado com a massa nova. O que isso tem a ver com o nosso texto? Não tem nada a ver, mas o pão se parecia com as pedras dos rios, que eram pedrinhas redondas, lisas. Por isso Jesus vai fazer: quem que, né, pedindo um pão para o seu pai, e um pão com fermento, né, ganharia uma pedra, e seria enganado, né, com algo parecido com pão, mas que não é pão. Ou ele vai dizer, da mesma forma, qual filho que pedindo um peixe ganharia uma cobra? Essa cobra aqui era uma cobra d'água, que era parecida com peixe mesmo, só que era algo que não se comia, porque o judeu não comia esse tipo de animal. Então você percebe que as semelhanças, né? A pessoa pede um pão, ganha uma coisa parecida, só que não é de comer. Pede um peixe, ganha uma coisa parecida, só que não é de comer, é uma cobra. Então Deus não faz isso, Ele não engana, Ele não dá algo substituindo, Ele não responde com uma porta, né, que parece ser boa, mas é má, com uma armadilha. Não é isso que Deus faz. Ele vai dizer o quê? Que Deus que está no céu, na minha está assim, versículo 11: vosso Pai que está no céu dará tudo o que vocês pedirem. É isso que está escrito aí? Está escrito isso? Tudo o que vocês pedirem. Está escrito o quê? Coisas boas, né? Coisas boas segundo quem? Segundo o pedinte? Segundo o Pai. Ele sempre responde, mas Ele responde com coisas boas. Boas para quem? Para Ele, segundo a percepção dele do que é bom,
para aquele que pede, para aquele que busca, para aquele que bate. Então, se nós oramos e temos uma vida de oração insistente, dependente de Deus, Deus sempre ouvirá as nossas orações, e Ele sempre responderá com coisas boas. Para Paulo, bom era ter um espinho na carne, isso era bom. Para Jesus, que orou no Getsemane, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, o que era bom? A cruz, e não ser privado da cruz. Em outros momentos, bom vai ser algo que coincide com o que você quer, em outros momentos nem tanto, porque Deus, que é um ser soberano, que realmente conhecedor de todas as coisas, Ele tem condição de fazer uma análise para nós e dar aquilo que é melhor para nós, melhor para o nosso crescimento espiritual, melhor para nós enquanto filhos de Deus, melhor para a nossa maturidade cristã, melhor para nós no sentido de abençoar outras pessoas. Não é algo intimamente pessoal que tem a ver única e exclusivamente comigo. Isso é um engano pensar dessa forma. Como eu falei, Deus não está cativo às nossas petições, às nossas necessidades. Deus nos ama, cuida de nós, mas Ele realmente trabalha para que nós venhamos a ter o que é melhor dele. E o melhor nem sempre é o que os nossos filhos querem, né? Quem é pai aqui sabe muito bem disso. Você nunca teve um filho que pediu alguma coisa que você não deu porque não era melhor, e ele chorou, e ele bateu o pé, e ele pirraçou, ficou sem falar com você? Já passou por isso? Eu já. Não pode vir aqui, ó, faz beicinho, emburra a cara e dá mó dó, não dá? Dá vontade de ir. Não, vou deixar, né? A gente, né? Eu vou deixar porque quando o filho faz isso é bravo. Vai, Mateus, vai vendo só, tu vai ver como é que é. Ele sabe, tá? Lá no coraçãozinho da gente vai lá e fala, não te amo mais. Já viram isso? É tudo mentira, eles amam sim, mas eles falam porque eles querem de alguma forma tocar no coração da gente, para a gente atender aquele pedido. Aí a gente atende, mas é o melhor para ele? Não é. Não é o melhor. Deus não funciona assim. Pai, eu preciso tanto, eu quero tanto. Ele sabe. Eu não posso viver sem isso, Senhor. Ele sabe que pode viver sem isso. Inclusive Ele sabe que é melhor viver sem isso. E aí a resposta dele vai ser boa. Não. E a gente nessa hora? Pirraça? Fica de mal com Deus? Faz beicinho e sai pisando durinho? Ou a gente agradece? Obrigado, Pai, porque o Senhor não respondeu a minha oração. Quem que ora assim? Quem que já orou assim? Senhor, muito obrigado pelas orações não respondidas. Eu vou te falar uma coisa aqui, já que eu falei das minhas histórias aqui. Se Deus fosse atender todas as minhas orações, eu não seria pastor hoje, porque meus planos no passado eram outros completamente diferentes. E eu tenho certeza que um monte de gente que está no ministério não estaria, e nem aqui sentado. Se Deus fosse ouvir todas as nossas petições, que a gente acha que é bom, ia ficar complicado. Pensa em 2 times de futebol que vão jogar contra, final do campeonato, e cada um pede a vitória. Se Deus atende todas as orações, como é que Ele vai fazer? O empate não funciona, ninguém leva, né? Alguém vai ter que ganhar, e você coloca Deus em xeque. Deus vai falar assim, eu não tenho o que fazer, porque eu respondo todas as orações do jeito que as pessoas acham que tem que ser. E agora olha o paradoxo: Deus responde aquilo que é melhor para nós, e sua vontade é sempre boa e perfeita. Então, se resolva com os nãos de Deus. Toda vez que Deus disse não para você, aceite isso como melhor, e dependa dEle. Mesmo assim, continue clamando pela intervenção dEle. Mesmo assim, apesar dos nãos que Deus me deu, eu preciso continuar batendo, buscando, insistindo em oração, para que Ele ouça as minhas petições, para que Ele cuide de mim, para que Ele responda segundo a vontade dEle.
Perceba que precisa haver um equilíbrio aqui. E o equilíbrio é não ser cético na oração. Não é a oração da moeda, cara ou coroa, se colar, colou, né? Se Deus ouvir, que bom. Se não ouvir, o que eu posso fazer? Não pode ser essa oração cética, mas também não pode ser uma oração que, como diz Tiago, vocês não recebem o que vocês pedem, porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para o deleite dos vossos corações, é o que Tiago vai dizer. Uma oração que agrada a Deus é uma oração que depende de Deus e que vai estar satisfeito com a resposta de Deus, seja ela qual for, porque Ele só dá coisas boas aos seus filhos. Amém? Outra, baixinha esse amém. Amém ou não amém? Amém. Deus vai dizer não, disse não para Jesus. Não vai dizer para mim, que não sei de nada, que acho que o melhor para mim é X, porque as necessidades são específicas e a minha leitura é extremamente limitada. E Deus fala não. De repente, para o amadurecimento, vai atravessar o deserto, 40 anos, essa é que é a resolução do problema. E em outros momentos, Deus vai falar, cara, que oração linda, eu quero isso também. Porque se tem outra coisa que eu aprendi nessa minha trajetória curta, né, é que a oração que agrada a Deus é uma oração segundo o coração de Deus. Já falei isso em algumas outras pregações ou outros estudos. Quer uma oração que Deus vai atender? Eu vou te dar a receita aqui. Tem várias receitas para tudo que é coisa, né? O pessoal do coaching adora dar receita. Vou te dar uma receita que não falha. Você vai orar e Deus vai te dar. Se for uma oração honesta, né? Vai anotar aí, anota aí que essa aí é da boa. Faça hoje, faça o teste. Hoje você vai orar. Não precisa ser 7 vezes não. Pode ser uma vez. Nem sal grosso, nada disso. Você só vai orar. Vai falar, Senhor, eu quero ser alguém que tem uma vida santa diante de Ti. Busca isso. Eu tenho certeza que Deus quer isso. Eu tenho certeza. Não tenho dúvidas. Deus não me falou agora não. Está nas Escrituras. Quer outro pedido você pode fazer que Deus vai atender? Senhor, eu quero ser mais ativo no reino de Deus. Me ajude. Olha isso. Deus vai estar adorando, um sorriso de orelha a orelha. Ah, que oração linda, Ele vai dizer. Quer outra? Deus me ajude a ser alguém que ore mais, com constância, com dependência. Eu oro pouco. Deus, o Espírito Santo vai estar aí trabalhando para o teu crescimento. Quer mais uma lista aqui de pedidos que Deus adora? Senhor, me ajude a amar mais o meu irmão. Senhor, me ajude a ser mais paciente com o meu irmão. Senhor, me ajude a ter discernimento espiritual para saber quais as decisões melhores de se tomar. Essas orações, cara, Deus sempre responde. Mas aquela do boleto, aquela, né, do iate, aquela do enriquecimento, aquela da menina mais bonita da escola, essas aí pode ser, pode não ser. Depende, né? Depende de isso ser algo no reino de Deus relevante ou não. Depende. Ah, eu não posso pedir? Pode. Mas saiba de uma coisa: o seu pedido, a sua oração é um termômetro para a sua maturidade cristã. O que a gente pede diz quem nós somos. É óbvio. O meu filho tem 12 anos e tem pedidos que ele faz que eu faço leitura. Ele é uma criança, ele não sabe o que ele está pedindo. Não é isso? Eu não fico chateado, mas a minha leitura é essa. Mas tem outros que não. Eu falo, ele está crescendo. Eu vou te dar um exemplo disso, né? Aí eu conversava com a gente nessa semana. O Luca nunca foi uma criança de ficar pedindo muita coisa, né? Quando vai no mercado, por exemplo, tem criança que chora, faz um monte, né? Ele nunca foi assim. Ele até pedia, né? Isso é o tendão de Aquiles de qualquer família, né? Hot Wheels. Meu Jesus, toda vez ele era menorzinho, Hot Wheels. Ah, Hot Wheels é caro, né? Um vai, né? Toda hora é complicado. Mas um dia desse, o Luca falou assim: ih, pai, você vai comprar isso? Vai gastar dinheiro à toa. Ó, outra hora eu estava olhando um doce de leite e ele falou: pai, isso não vai te fazer mal não, você não é diabético. Eu falei: isso é uma demonstração de que ele está amadurecendo, não é isso? Simples assim, singelo assim.
a nossa oração também. O que a gente pede, que a gente ora, como a gente se relaciona com Deus, é um termômetro de que o nosso coração ou já está amadurecido o suficiente para Deus realizar certas coisas na nossa vida, ou se não, ou se nós ainda somos imaturos demais. Entende esse tipo de coisa? Por isso, sem hipocrisia, a gente precisa sim colocar os nossos pedidos, as nossas petições nas mãos de Deus, buscar, insistir, bater para que Deus cuide da gente, para que Deus ouça a nossa oração, porque nós dependemos dele. Mas a gente precisa pedir coisas segundo o coração dele, porque essa é a oração certeira que Deus se agrada, porque ele é um Deus bom e sempre dá boas coisas para nós. Agora, sabe o que é interessante nessa passagem? Lucas está bem parecido, mas você leu lá como é que está essa parte que Deus sempre dá coisas boas? Lê lá em Lucas 11:13. Achou aí? É a mesma coisa, né? Eu vou ler até um pouquinho antes do 13 aqui. Vou ler do 11. Lucas 11:11. Diz assim: e qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Olha o 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. As coisas boas em Mateus estão relacionadas a coisas espirituais. Se vós, sendo maus, dão coisas boas aos vossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Se você pedir bem, ele está falando ainda, né, em um período do seu ministério com o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, não é isso? Deus dará o Espírito Santo. Agora leia Mateus 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas. Que boas coisas são essas, gente? Dons espirituais, gente. Coisas pertinentes, pertencentes ao Espírito Santo. Essa é a oração que Deus ouve. Essa é a oração que Deus realmente responde com convicção. Essa é a oração que um crente maduro faz. Ah, mas eu não posso pedir as outras coisas? Pode pedir, mas já saiba de antemão, como falei, que isso é um termômetro. Isso revela quem a gente é, e se o nosso coração já está maduro o suficiente para realmente entender as realizações de Deus na nossa vida. Outras coisas não, outras coisas são meninices, são coisas nossas, carnais, que não tem relevância nenhuma para o reino de Deus. E aí o que Deus vai fazer? Ele não vai brigar com você. Ele não vai dizer: olha, seu vagabundo, está me pedindo coisa. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai dizer: não é o tempo, você não precisa disso, isso não é bom para você. E aí vem o 12, né? Eu não li junto quando a gente lê o texto, mas o 12 está dentro da nossa perícope, né? Portanto, quando ele diz portanto, né, ou mais, ele está levando em consideração aquilo que ele já ensinou antes aqui. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo assim, é a regra de ouro, clássica, né? Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, fazei vocês aos outros. Não é isso? Porque assim que se resume, seria isso, as leis e os profetas. Vocês entenderam, né? Você quer que alguém faça uma coisa de bom para você, faça para o outro. Tudo que você quer que alguém fizesse de bom e de bem para você, que você faça para o outro. Mas a minha pergunta é: o que isso tem a ver com a oração aqui? Será que é um texto fora, né? Mateus puxou para cá, ou um copista, né, copiou errado e veio parar aqui? Era só um ensinamento isolado? E se é, por que Mateus diz portanto, porque o que ele está dizendo é o seguinte: Deus só quer coisas boas
aos filhos, né? Para os seus filhos. E nós queremos que Deus cuide de nós, responda as nossas petições, saia as nossas necessidades. E um coração maduro é um coração que entende que Deus é bom e cuida de nós. E por isso nós também cuidamos das outras pessoas. E por isso nós nos colocamos no lugar dos outros. Por isso nós, da mesma maneira que queremos ser ouvidos por Deus, cuidados por Deus, também cuidamos de outras pessoas, porque somos filhos dele. O errado aqui pensa nisso, né? Eu acho assim, até meio esdrúxulo ter que dizer isso, mas é isso mesmo. Quando a gente dá pouco se lixando para os outros, e a gente quer que Deus fique respondendo nossas petições. Que tipo de cristianismo é esse, afinal de contas? Porque é a mesma lógica daquele que foi perdoado e não perdoa. Aqui é aquele que busca Deus em oração, porque Deus é bom e dá boas coisas aos filhos. Esses também cuidam dos outros, porque tudo aquilo que ele gostaria que Deus fizesse na vida dele, tudo aquilo que ele gostaria que os outros fizessem na vida dele, muitas vezes, se não na maioria das vezes, a resposta de Deus para nós se dá através do outro. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? A gente pede as coisas a Deus e normalmente é alguém que abençoa a gente, ou a gente acha que Deus não usa as pessoas, né? É um anjo, última bolacha do pacote, né? Cocada, cheirosa e docinha. Deus vai mandar um anjo para te responder isso, o resto é que se lasque. Não, Deus vai usar as pessoas. Quantos aqui não tiveram necessidades e buscou a Deus, como a gente falou, e orou, e outro vem e abençoa, e outro vem e diz uma palavra, e outro vem e resolve lá uma questão financeira, e outro é usado para abrir, quem sabe, uma vaga no hospital que você sozinho não conseguia. Quantos assim, gente? E não é Deus usando as pessoas para cuidar da gente? Então, da mesma forma, seja usado por Deus para cuidar das pessoas. É a lógica. O absurdo, e é o que Tiago fala lá, é quando a gente olha para Deus como o poço dos desejos, que a gente pode pegar uma moedinha, jogar lá e fazer um pedido. Mas a transformação de um coração maduro, mas um relacionamento realmente maduro de um filho que busca a Deus com o coração aberto, é um coração transformado pela pedagogia de Deus, porque já aprendeu a depender de Deus, porque já aprendeu no não de Deus, que essa é uma pedagogia para gerar realmente homens e mulheres que dependem dele, e amadureceu para entender que Deus sempre responde coisas boas, independente de serem sim e não importa, eu continuo dependendo de Deus, porque eu já aprendi isso. E o terceiro momento de um orador, ou do que ora, é ter um coração semelhante ao coração de Deus, usado por Deus para abençoar vidas. E da mesma maneira que você gostaria que Deus cuidasse de você, você também está cuidando do outro. O que é estranho nessa lógica de Jesus é de alguém que não se importa com ninguém, extremamente egoísta, extremamente em si mesmado, que não se coloca à disposição de Deus para ser usado por Deus, para ser bênção na vida de ninguém, mas fica insistindo para que Deus o abençoe. Aí Tiago, vocês não recebem o que vocês pedem, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para o deleite dos vossos corações. Deus, por que a minha oração não é atendida? Pode ser porque não é bom para você, pode ser porque não é o tempo, pode ser que você seja alguém que só pede para o deleite do seu coração e não se deixa ser usado para ser bênção na vida das pessoas. Eu não estou dizendo aqui que aquele que busca ser ajudador vai ter todas as orações respondidas, não é essa, a lógica é outra. Na pedagogia da oração, aquele que aprende a confiar em Deus, a depender de Deus, independente da resposta,
sabe que Deus sempre responde através de coisas boas, e eu aceito, porque Ele sabe o que é melhor. Por isso eu tenho um coração transformado, mudado, dependendo de Deus, amadurecido a ponto de também ser bênção na vida de outras pessoas. A oração, meu irmão, não muda Deus, porque Deus não pode ser mudado. Deus já conhece as nossas petições antes da gente pedir. A oração muda o que ora. O que ora, o que busca, o que bate, esse tem o coração mudado por Deus. Amém? Anote isso. É amém ou não amém? Amém. Anota isso aí. A oração não muda Deus. A oração muda o ser orante. Esse sim é mudado, transformado, amadurecido para ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e orar?